Olá, você que acompanha aqui pelo blog da ESAD, eu sou Adenildo, né? Na nossa série de entrevistas, hoje eu converso com o professor Colombelli. Ele é especialista em gestão de projetos, é mestre em educação e hoje vamos falar sobre gestão de projetos, é claro. A primeira pergunta, professor, hoje em dia, o profissional de projeto é responsável desde um pequeno treinamento até a concepção, a construção de uma aeronave, de um avião. Mas, afinal, o que é uma gerência de projetos? Olá, Exade, olá a todas. Bom, a gerência de projetos, ela é constituída por algo que é incerto, tem um determinado prazo, né, uma data de início e término definida, gera um resultado único e agrega valor a uma organização. Isso é conhecido como uma gerência de projetos. De acordo com o PMI, até 2020 serão contratados mais de 13 milhões de pessoas, serão gerados aí 3 milhões de postos de trabalho. Isso no mundo. Mas, professor, como chegar até lá? O que é preciso para ser um gestor, um gerente de projeto? Bom, Danildo, existem duas concepções sobre o que é necessário. O principal é a parte acadêmica. Não há uma obrigatoriedade em a pessoa ser certificada, a pessoa ter formação na área, mas recomenda-se que quanto mais aprofundado academicamente estiver, maior a probabilidade de ser um bom gerente de projetos. Mas a segunda parte trata do que é ser um bom gerente de projetos, conforme as melhores práticas de mercado, e um gerente de projeto igual qualquer um que tem aí desses 20 milhões aí de cargos de emprego no mundo. Bom, o que diferencia um bom e um péssimo, um mau gerente de projetos? Primeiro é o feeling, é o cara ter aptidão, ter técnicas, ter habilidades em se gerenciar projetos, que é muito mais do que simplesmente aplicar o que tem no mercado de melhores práticas. É a interação interhumana, relacionamento interpessoal, saber se comunicar muito bem, porque um grande percentual do esforço de um GP, de um gerente de projetos, é a comunicação, ter uma visão de longo, curto, médio prazo, que é a parte de planejamento. É interessante conhecer cenários políticos também, por exemplo, uma mudança governamental pode atingir diretamente vários projetos, já que você citou a Olimpíada, é um caso disso. Às vezes você tem uma orientação política para se construir algo, e aí muda-se o governo, igual agora a gente mudou, né, com a saída temporária da presidenta Dilma com a entrada do Michel Temer, e isso pode trazer também um novo norte para a construção de um estádio, a decisão de se construir um novo ou de se reformar o antigo. Então, o cenário político envolve projetos de grande porte, né? Nós temos vários projetos no Brasil de grande porte, no mundo então nem se fala, mas, resumindo tudo, hoje, o que é necessário se ter no mercado? O que o mercado priva, né? Uma pessoa que seja certificada, né? Que tenha uma certificação PMP, bem vista no mercado. Nós temos certificações de projetos mais ágeis também, que também é bem vista. Lógico que quanto mais técnico for a pessoa, mais aceita ela no mercado, mas também não quer dizer que a pessoa muito técnica vai ser um bom gerente de projetos. Um MBA, uma especialização na área também ajuda, né? Na verdade, o MBA é o que norteia a grande parte do gerente de projetos. Porque uma certificação, o PMP, por exemplo, ele te dá um bom norte a título de prova, de leitura do PMBOK, que é o Guia de Melhores Práticas em Gerência de Projetos. Quando a gente faz uma graduação, por exemplo, em administração ou em engenharia, essas que têm tecnologia da informação, que está orientada a projetos, ele te dá um universo bastante raso do que é gerente de projetos. Quem vai aprofundar realmente é uma pós-graduação, é uma especialização em gerência de projetos. Quais são as ferramentas assim indispensáveis para um gestor de projetos? Bom, aí também nós temos duas óticas. Nós temos as ferramentas de tecnologia e nós temos as ferramentas pessoais. Ferramentas pessoais é visão de futuro, né? O que nós temos hoje, aonde nós queremos chegar, o entendimento de quais são os objetivos organizacionais, qual é a missão da organização, quer dizer, como é que os projetos os quais eu vou gerenciar ajudam a empresa a alcançar seus objetivos e suas metas. Isso são ferramentas pessoais. Ferramentas de tecnologia, ferramentas que ajudam ao acompanhamento e planejamento de projetos. Por exemplo, os projects da vida. Não necessariamente de uma ferramenta de um mercado, né? O MS Project da Microsoft, que é uma excelente ferramenta, mas não necessariamente ela, mas uma ferramenta que me ajude a planejar, uma ferramenta que me ajude a executar e uma ferramenta que me ajude a controlar, acompanhar o projeto, fazer um Balanced Scorecard, por exemplo, do meu projeto.
Então, nós temos essas como as principais ferramentas. Acho que você já até falou aqui durante a entrevista as habilidades essenciais de um gestor de projeto, que é a comunicação. O que mais esse gestor deve ter na prática? A comunicação importantíssima, né? Porque a gente se comunica com os nossos patrocinadores, com a nossa equipe, com os clientes, com os fornecedores, com os usuários, a troca de conhecimento com outros gerentes de projeto para a adoção de novas melhores práticas, a própria comunicação com os institutos, como o PMI é um deles, né? Nós temos vários, mas nós temos também as habilidades interpessoais, que é fundamental para promover, né, uma forma de empowerment, envolvimento da nossa equipe, para todos alcançarem um objetivo comum. Mas tem mais do que isso, saber utilizar as ferramentas de maneira apropriada. Existem vários relatos de empresas que têm as melhores ferramentas, mas não sabem utilizar. Então, a habilidade de se aprender, a habilidade de ser flexível, né, adotar para cada projeto uma metodologia específica, né, porque às vezes é um projeto muito pequenininho, você citou o treinamento no começo, é um projeto muito pequeno, um dia no máximo, por exemplo. Aí você vai adotar uma metodologia extremamente engessada e burocrática, não vai dar tempo, não tem muito sentido. Saber discernir também como uma habilidade, em que momento eu devo formalizar um projeto, em que momento que esse projeto será informal, como é que eu vou lidar, né, com o planejamento e o acompanhamento, é uma habilidade. Também tem gente que planeja, mas não acompanha o planejamento. Então, são habilidades interpessoais que um gerente de projetos tem que ter para ser um bom gerente de projetos, quer dizer, para haver uma notoriedade dele no mercado. Já finalizando a nossa entrevista, qual a dica que você dá para quem está começando na carreira? Bom, o principal é perceber se você tem o feeling, né? Se você tem aquele dom, aquela aptidão em ser um gerente de projetos. O que constitui isso? Encarar desafios cada vez mais difíceis. Porque uma empresa delega a um gerente de projetos a responsabilidade de tocar um projeto. Então, a matemática é muito simples. Se um projeto for bem executado, sucesso da empresa. A empresa executou um projeto bem sucedido. Se o projeto for mal executado, de quem é a culpa? Do gerente do projeto. Então, a dica que fica é sempre buscar conhecimento cada vez maior. Para quem não tem habilidade, não tem técnica ainda, se voluntariar como um gerente de projetos júnior, o PMI, DF, não só o DF, mas de todo mundo, ele tem programas de voluntariado, onde os alunos, formados ou não, podem se voluntariar para aprender melhores práticas de gerência de projetos. E lógico, né, quanto mais especialidade tiver, melhor. Fazer uma pós de gerência de projetos, depois uma pós em cada área de conhecimento de projetos, é fundamental para diferenciar um bom e um péssimo gerente de projetos. Professor, muito obrigado pela entrevista. E você que acompanha aqui pelo blog da ESAD, não deixe de participar das próximas entrevistas. Inclusive, você pode sugerir temas. Basta acessar blog.esad.edu.br. Até a próxima.